Oi, gente! Keila por aqui. Como vai vocês, musers? Bom, daqui eu tô muito bem e muito confortável. Porque vocês sabem, tem história que dá uma suadeira. É pra ler, é pra contar. E também tem história que leva mais tempo pra gente preparar e entregar pra vocês. E como vocês já sabem, para dar conta de tudo isso, agora a gente conta com a Insider, que tem peças que, além de confortáveis, também oferece tecnologia de controle térmico, porque haja suadeira, né? E para que isso? Essa tecnologia regula a temperatura corporal e eu acabei de gravar uma história babadeira. E tô aqui, excelente, pro meu segundo turno na clínica. Além disso, as peças são anti-odor, tem design minimalista, então eu saio do make-off do podcast para a cadeira de analista em minutos e por isso que essa parceria rolou e tem dado muito certo. Porque assim como a Insider pensa em como entregar tudo com qualidade e confiança para vocês. Aqui na descrição desse episódio eu vou deixar o link de desconto que vocês conseguem comprar com o nosso desconto. Tá bom, musers? Vamos lá para a história de hoje, do conforto de onde vocês estiverem. Ajustem aí, coloquem os fones e bora para a história. Mas então, eu conto ou você conta? Hoje eu vou contar a história da Guta. E essa história fez ela refletir em algumas coisas que eram prioridades para ela ou não. Então eu espero que você daí se conecte com alguma parte do que a nossa musa viveu e quis colocar para o mundo na minha voz. Vamos lá? Bora para a história? Bom, essa história aconteceu em 2021 e na época a Guta estava morando na Alemanha. Ela estava um pouco infeliz, porque embora ela tivesse sonhado e planejado viver a experiência de morar fora, chegando lá, ela se sentia muito sozinha. Mesmo no caso dela, ela tendo ido com uma amiga e elas estavam juntas ali, apoiando uma outra, ela sentia que precisava de um chamego. Sabe? Aquela coisa que é diferente do amor entre amigas. Então hoje ela enxerga que foi por isso que ela tomou algumas decisões ali. E uma delas foi assim que ela chegou na Alemanha, ela começou a se relacionar com um alemão. E aí não dava muito match, aquela coisa, em várias coisas, em assuntos. Ele foi se mostrando um cara controlador, a nível hard, gente. Queria comentar a roupa que ela vestia, que bebida ela bebia, como ela se divertia. Um porre, né? E aí, nossa musa foi percebendo, né, muito ciente ali das coisas, mas ela também foi percebendo essa carência. Eu coloquei essa palavra carência aqui porque era especificamente sobre um amor, um chamego, uma pessoa que fosse, que ela tivesse bastante afinidade, sabe? E com essa pessoa, que ela tivesse sexo e etc e tal. Por que eu tô dando tantos detalhes? Porque tem pessoas que conseguem encontrar isso nas amizades, ou durante o próprio intercâmbio e conhecendo várias pessoas, a própria cultura, de onde tá e tal, e vai ali, né, vivendo, se preenchendo dessas novidades. No caso da Guta, isso foi o contrário. Isso deixou mais aberto ali um vazio, uma necessidade que ela tem, né, de ter um chameguinho dela, um amorzinho da vida dela lá e tal. Então ela começou a perceber que não estava muito legal com esse cara, que ela se enlaçou de primeira e ela terminou com ele. Essa parte da relação não é tão relevante para a história, mas para vocês saberem então que ela foi se percebendo, né, o que era importante para ela e o que ela imaginava que fosse importante para ela. Beleza. Aí ela terminou e decidiu que estaria aberta, mas procurando alguém que ela tivesse uma conexão real e não mais ficar com alguém só para não ficar sozinha. Então, ela viveu a vida dela e tal. De vez em quando ela saía com as amigas, final de semana, uma festinha, se divertir. E numa dessas, ela estava numa festa com as amigas e uma delas comentou: Ai, nossa, a festa tá meio chata, né? E ela disse: Sim,
Não tem ninguém interessante aqui, pipipi, popopó. Aquela coisa que você tá ali avaliando, né, o ambiente. Aí, uma das amigas da Guta fez o seguinte comentário. Miga, faz seu perfil no aplicativo. E ela, ai, não. Faz. Elas insistiram ali. Era um aplicativo como se fosse o Tinder, né, de paquera, de encontrar pessoas, mas com outro nome. E ela aceitou. Foi olhando ali, olhava um, olhava outro, dava match, mas não muito. E aí ela ficava meio indecisa e tal, foi se empolgando. Aí elas foram bebendo, aquela coisa toda. E as amigas falaram, não. Nós vamos te ajudar. Com certeza. Com certeza. As melhores decisões são tomadas onde? Numa festa, quando a gente tá bebendo com as nossas amigas, né? Why not? Gente, tô falando sério, às vezes dá certo, às vezes dá muito bom. Vamos ver o que deu aqui com a Guta. Por quê? As amigas dela começaram a dar match. Pam, pam, pi, pam, pam, pam. Selecionando ali pra ela, né? Quem nunca? E aí, festa que segue, e um cara chamou a Guta pra conversar. Só que aí, logo, ele já pediu pra eles trocarem as redes sociais, pra se ver ali e tal, ver o que curte e tudo mais. Só que esse cara, ele não era alemão, ele era de um outro país da Europa. E ela ficou super interessada, mas ela não estava conseguindo ver as fotos dele, porque estava com um problema ali no aplicativo. Que depois que eu olhei aqui na internet, provavelmente ela não conseguiu ver a foto dele porque ela tinha que responder a mensagem dele primeiro para habilitar dela conseguir ver o perfil dele. Era uma condição ali do perfil dele. Só que ela queria saber se esse cara era alguém que ela tinha de fato se interessado ou se foi ali, na hora da resenha com as amigas, que elas tinham dado um match nesse cara e pudesse ser um cara que ela nem se interessasse muito, né? Então, antes de passar informações e gastar tempo mesmo conversando, ela queria ver a foto dele e ela não estava conseguindo. Só que aí, ela pegou, ficou ali distraída, não respondeu. Passou mais um tempo e ela ficou mais ou menos 1 hora só olhando para o celular, olhando a mensagem. Vou colocar o nome dele aqui, de Simon. Se respondia ou não o Simon. Até que ela foi para casa, já era umas 3 da manhã, e ela decidiu responder. E ele, nada. O Simon não respondeu de volta. Ela estava meio confusa ainda, estava tarde, então ela foi dormir. Essa festa, gente, era numa sexta-feira. E no dia seguinte, sábado de manhã, ele respondeu. E quando ele respondeu, aí liberou para ela ver as fotos dele. E ela viu que ele era um cara de um lugar que ela era muito interessada em conhecer na Europa. Que ele era um cara super bonito e que tinha sido ela que provavelmente tinha dado match nele. Ela ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo um pouco assustada também. Porque ela não sabia muito bem se conversava ou não, ela estava nessa fase aí muito decidida, e é aquela coisa, né? Aplicativo é sempre uma caixinha de surpresa, e infelizmente, na maioria das vezes, né, quando a gente está se relacionando online, a chance de roubada é muito maior do que de sucesso, né? Que dê certo mesmo. Então a Guta, ela estava ali com um pé dentro e um pé fora dessa história. Mas uma mulher corajosa, ela decidiu responder e conversar com ele, foram conversando. Mas nada demais, sabe, gente? Só assim, ai, where are you from, né? De onde você é? O que você gosta? Nisso, ele perguntou onde ela morava. E eles já perceberam que eles moravam em cidades diferentes. Não era muito longe, era 40 minutos de distância. Mas era longe e tinha um impedimento. Eles dois não dirigiam. Então, a Guta nem ficou pensando muito assim no que ela poderia fazer. Mas o Simon, ele sim. Ele já sugeriu deles se encontrarem no mesmo dia, porque ele estava de folga. Ele tinha folga normalmente no sábado e nas terças. E como eles moravam longe e ele não poderia dirigir, ele disse para ela, olha, a gente pode se encontrar hoje, eu posso pedir para um amigo me levar até aí, e aí a gente se conhece, conversa um pouco. O que você acha? De primeira, a Guta ficou empolgada, mas meio assim, sabe? Porque ela pensou, ué, Troquei poucas mensagens com esse cara que eu conheci ontem no aplicativo e ele tá vindo aqui me ver. então ela ficou empolgada e decidiu dizer que sim, porque ela tinha achado ele muito bonito
Ele tinha todas as características que ela gostava. Cabelo castanho, olhos verdes e parecia ser alto também, que era um fator importante para ela. E mais, né? Interessado. Porque ele teve uma atitude, né, de chamar ela já para o presencial, sem enrolação. E ao mesmo tempo, sem parecer que ele queria já uma intenção de sexo, porque ele estava dizendo que um amigo iria levar ele lá. Então, ela aceitou e deixou ele ciente também que ela levaria uma amiga, né? Porque daí o amigo dele não ficaria de vela ali e ela ficaria mais confortável. Então, com os acordos feitos, eles combinaram que se encontrariam naquele mesmo dia. Só que, quando estava quase dando o horário do encontro, o Simon mandou uma mensagem. E ele disse que não poderia ir. Por quê? Tinha acontecido um imprevisto, que o amigo dele, que dirigiria até lá, foi pego pela polícia, levou uma advertência, dizendo que se ele fosse pego de novo naquele final de semana dirigindo em alta velocidade, ele seria multado. Então, para se prevenir, o amigo disse que não poderia acompanhar o Simon. Então, a Guta falou, beleza. Mas ela ficou com o pé atrás. Eu também ficaria. E ali, ela ficou alguns minutos pensativa, mas logo ele foi passando segurança para ela. Por quê? Eles continuaram conversando e conversaram, e fala das coisas, e fala do que gosta, e fala da vida. Passaram o sábado inteiro, conversaram à noite também, no dia seguinte, que era o domingo, conversaram o dia inteiro. E já na segunda-feira de manhã, ele mandou uma mensagem para ela dizendo: Vê se não some, porque eu tô gostando muito de conversar com você. Eu adorei. Muso. Então, a Guta gostou do jeito que ele era claro com ela. E na segunda-feira, eles continuaram conversando. E lembra que a próxima folga dele seria na terça-feira? Então, a Guta não falou nada, mas ela ficou pensando nisso. Então, vocês estão acompanhando? Eles deram match na sexta-feira, tentaram se encontrar no sábado, seguiram conversando o dia todo, à noite, o final de semana, né? E na segunda-feira, já marcaram de se encontrar na terça. E a Guta topou. E aí, dessa vez, ela chamou uma outra amiga, que era brasileira também. Então, eles marcaram o encontro na terça-feira num café. Chegou a hora, as meninas se arrumaram, todas empolgadas, né? Aquela coisa toda. E assim, daqui pra frente, a história passa a ter 4 personagens. Mas eu não vou dar nome pros outros, porque senão vai ficar muito confuso. Eles são meio que coadjuvantes aqui da história. Então, a Guta e o Simon, cada um levou um amigo, tá? Pra esse primeiro encontro. Horário marcado, tudo bonitinho. As meninas chegaram no café e nada dos rapazes. Mas elas chegaram mais cedo. Então, elas esperaram um pouco até que no horário marcado, lá estavam os dois, o Simon e seu amigo, entrando no café. E de longe, a Guta já viu eles e ficou nervosa. E a amiga dela comentou: Amiga, que sorte grande! Ele é um gato, até mais do que parecia nas redes. E detalhe, gente, detalhe importantíssimo pra Guta, ele era bem alto. E aí, oi, tudo bem, todo mundo se sentou, conversaram por algumas horas, tomaram café, depois tomaram um sorvete. Nisso, o Simon foi pagando a conta aí do pessoal, o que deixou também a Guta super admirada. Ela até colocou: Eu já tava me apaixonando por ele. Porque ele era legal, porque ele era um cara de atitude, todo mundo ficava confortável, né, com ele. E assim, né, gente, aproveitando pra botar um adendo, às vezes a gente vai falar dessa parte do dinheiro e isso pode cair num lugar de interesse, né, para algumas pessoas, porque eu acho que as mulheres são mais esclarecidas com isso, do que é que a gente quer dizer do simbolismo do dinheiro, de uma pessoa se oferecer para pagar a conta, né, que isso pode representar o quanto a pessoa quer bancar aquela presença, bancar aquele conforto, estar ali com você, até porque foi ele que convidou. E aí, depois que eles tomaram café, tomaram sorvete, tava cedo, e como eles tinham vindo de longe, e o papo tava fluindo e tal, tava sendo um encontro legal. O Simon perguntou se tinha algum outro lugar que eles pudessem ir, sentar e conversar. E tinha, gente, um lago, um lindo lago do amor. Não, brincadeira. Um lago que as meninas costumavam ir juntas.
que tinha uma areia, um lugar assim bem tranquilo, não tinha muita gente, elas costumavam ir para lá. Só que como elas não dirigiam, elas iam de bicicleta. E aí eles toparam ir até esse lago com elas. Como elas não sabiam, né, como direcionar eles de carro, eles decidiram colocar no GPS. E lá foram eles em direção ao lago. Só que aí o GPS levou eles para cima de uma ponte. E dava para ver o lago lá embaixo, longe. Não tinha como acessar por ali. E aí eles ficaram aquela coisa, hahaha, né, que engraçado, mas sem conseguir muito sair dali, né, sem, sei lá, pegar um retorno, uma estradinha para levar até o lago. E essa ponte, inclusive, levava para uma outra cidade, era uma rodovia, né, atravessava para esse lado. Então, enquanto eles viam ali no GPS se tinha uma maneira de parar o carro e fazer uma trilha, alguma coisa assim, o amigo seguiu dirigindo, dando voltas ali, meio que em círculos, né? No mesmo lugar. E aí, gente, o que aconteceu? Eis um grande problema. Um outro carro parou atrás deles e pediu para eles descerem. E quem pediu foi a polícia da alfândega. Isso mesmo. Por quê? A placa do carro era da Inglaterra. E aí, agora vamos olhar o cenário, né? Um carro com a placa de um outro lugar, com 4 jovens dentro, dando voltas por algum tempo ali, no mesmo lugar. Então ficou uma coisa meio estranha, né? Eles não sabem se alguém viu e denunciou, ou se a própria polícia, né, que viu, percebeu ali a movimentação e foi atrás deles. Só que aí, a nossa musa acrescentou um detalhe aqui, que lá na Alemanha, eles são muito horríveis, usar a palavra que ela colocou, com imigrantes. Ou seja, eles são bastante xenofóbicos, que quando eles veem que a pessoa é de algum outro país, eles costumam fazer muitas perguntas, colocar a pessoa contra a parede, deixar a pessoa desconfortável, são bem grossos também. Então, eles viveram tudo isso. Os 4 tiveram que descer e conversar, mostrar o documento, aquela coisa toda, e eles começaram a perceber que a polícia estava complicando ali, sabe? Eles não queriam só essas perguntas e acabou. Ficavam enrolando para ver se tinha mais alguma coisa, né, para tirar ali dos 4. Nisso, eles perguntaram para o amigo do Simon, que estava dirigindo, se ele toparia fazer um teste, gente, um teste do xixi, para saber se ele tinha usado alguma coisa. E que isso normalmente não acontece. E aí, ele aceitou, né? Vai falar o quê? Para a polícia no meio do mato. Sim, né? Falou, Não, com certeza. Posso fazer esse xixi aí agora. Só que eles acharam que isso ia ser rápido, mas não, tinha um procedimento aí. O rapaz teve que acompanhar eles até a delegacia, lá na alfândega, né, para fazer esse exame, enquanto os amigos ficaram ali mesmo esperando, não podiam também sair dali, para só depois que a polícia liberasse ele voltasse para lá e pudesse pegar o carro e dirigir. E aí os amigos ficaram então ali apreensivos, preocupados, no lago, mas, né, com toda essa situação acontecendo, esperando o amigo retornar para aí sim dirigir e levar o carro. Só que nisso, uma conexão foi acontecendo entre a Guta e o Simon, mesmo com tudo isso. Ela contou da vida dela, contou a história dela, ela deu aqui alguns spoilers das histórias que ela já viveu, tanto com a família, quanto em outras relações que ela teve. Vou esperar aqui, viu, Musa? Você enviar pra gente essas histórias. Eu nem vou dar nenhum spoiler. Mas ela compartilhou com ele partes da história dela muito íntimas e sensíveis. E ela disse que normalmente ela não faz isso, mas que alguma coisa ali entre eles fez ela se sentir confortável e ela foi contando, né? Só que aí quando foi chegando no finalzinho ali do encontro, o rapaz voltou, né? Conseguiram resolver ali e tal. Ela foi se sentindo um pouco esquisita. E a sensação que ela teve foi a seguinte, de que provavelmente ele não ia querer encontrar ela de novo, porque ela tinha falado muito, porque ele poderia, né, encarar isso, interpretar isso como uma coisa ruim da vida dela ou dela. Gente, tipo assim, tá? Um lar em que não tem mãe, papai, aquela coisinha toda montadinha. Ela teve madrasta, os pais separados, tem uma história delicada com a mãe. Então ela achou que, literalmente, ele iria pensar: Nossa, eu vim encontrar essa menina, meu amigo foi quase preso, e ainda por cima, ela tem um monte de BO. Não quero mais. Então quando ela foi se
né, percebendo assim, ela foi ficando um pouco preocupada e tal, aí resolveram ali a situação com o carro. Quem buscou eles lá não foi o amigo que foi para a delegacia, porque o teste dele deu positivo, ele tinha usado maconha um dia antes, então não pôde ir lá buscar, mas foi um outro amigo buscar o carro, e eles também, né, para levar as meninas para casa, enfim, finalizar ali o date, o date coletivo. Nisso, nitidamente, esse cara que foi buscar o carro ficou interessado na amiga da Guta. Mas nada aconteceu nesse dia. Eles deixaram elas em casa, nossa musa foi para casa com essa sensação de que foi só aquele dia, eles nem ficaram, né? Então, ficaram mais se conhecendo e conversando. Passou a semana e na sexta-feira da mesma semana, o Simon voltou para visitar a Guta. O que deixou ela muito surpresa. E aí ele levou outros amigos, fizeram meio que uma resenha. E lá, gente, eles se beijaram. Foi o primeiro beijo que rolou entre os dois. E foi muito bom. A Guta disse que ela ficou muito feliz, porque além de tudo que ela tinha sentido com ele também foi um cara que bancou, por isso que eu falei ali do dinheiro, né? Ele bancou permanecer, estar com ela, saber mais sobre ela e também falar sobre ele e se conhecer, né? De modo geral. Detalhe, o amigo que foi buscar o carro lá, que dirigiu para eles, foi também. E ele estava realmente interessado na amiga da Guta. Pediu para conversar com ela, eles ficaram se conhecendo um pouco mais. E 2 meses se passaram depois desse dia. Eles continuaram se encontrando, ficaram algumas vezes. E aí, Guta e sua amiga decidiram mudar para a cidade onde o Simon e o seu amigo moravam. Elas foram as duas morando juntas, conseguiram um emprego. Vocês sabem, né? Quem mora fora, mudar de cidade é uma coisa assim, tranquila, não é vamos planejar por meses ou no próximo ano faremos isso. E ainda mais na Europa, né? Que as cidades dos outros países são muito próximos, né? De distância. Então, não foi uma coisa assim, muito difícil, mas foi uma decisão que elas tomaram para apostar, né? Nessas relações que elas estavam construindo com esses caras. E aí, tudo foi caminhando, foi dando certo. E, gente, vocês lembram que essa história começou em 2021, né? Com intervenção da polícia estrangeira e tudo. Pois é, hoje completam 4 anos. E eles até hoje estão juntos, firmes e fortes. Eles se dão super bem, são companheiros. A Guta falou que o Simon é muito educado, amoroso, que cuida muito dela, que ela se sente muito amada. E eles adotaram uma cachorrinha, a Mika. A Guta sempre teve gato e ela tem muito amor por gatinhos. Mas quando ela foi procurar um pet, ela se apaixonou pela Mika. E a cachorrinha também se apaixonou por ela. Ela disse que elas são como almas gêmeas. E ela se considera hoje uma mulher feliz, vivendo num lugar que ela tá feliz, uma família feliz. Eles estão planejando de ir pro Brasil, agora no mês que vem, pro Simon conhecer a família da Guta. Ela enviou pra gente uma fotinho deles, com a Mika, gente, a cachorrinha. Uma fofura! E é claro que a gente vai enviar essa foto pra vocês lá no nosso Telegram. E Musa, dá updates pra gente. Quando vocês forem no Brasil, mandem fotos pra gente. Conta como foi. Que o Simon seja bem-vindo e tenha uma boa experiência lá na nossa terra, no Brasil. Um beijo, Musa, e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!